Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula muito legal, né, sobre a revisão, é, sobre os pronomes pessoais, que são divididos em oblíquos, e pronomes do caso reto. Nós vamos perpassar por eles, vamos analisar bem direitinho esses pronomes e também vamos trazer para vocês uma pequena análise, uma pequena revisão sobre é, fato e opinião, tá bom? Vamos juntos? Deus abençoe a todos. Vamos estudar. Preste atenção. Bom dia pessoal, tudo bem? Nós viemos aqui hoje para trazer de volta, né, um conteúdo muito legal que todo mundo já basicamente domina, né, pelo menos os dois mais utilizados, que são os pronomes pessoais e os pronomes oblíquos, tá? Hoje nós vamos rememorar, vamos lembrar desses pronomes, né? E a gente também vai passar por um assunto que é mais pertinente à questão de habilidade de leitura, que é a diferenciação entre fato e opinião, tá? Nessa atividade de hoje. Eu estou denominando essa atividade de atividade 58 na quarentena, mas é um controle meu, do tio Josiel, tá? Do professor Josiel. E eu faço esse controle para que a gente tenha uma sistemática de trabalho e a gente vá trabalhando em sequência de atividade, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui na tela, né? Já para vocês aqui abaixo, né? Hoje vamos relembrar os pronomes, vamos ver os conceitos, né? Os pronomes são uma classe gramatical variável que se subdivide em pessoais, retos e oblíquos de tratamento, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos e interrogativos. São muitos, mas hoje nós vamos nos deter apenas aos pessoais, tá? Que se subdividem do caso reto e oblíquos, né, que são os mais utilizados, como eu já falei. E em destaque nessa aula também nós temos as diferenças entre fato e opinião, uma revisão para vocês aí, né? E vamos juntos, vamos juntos? Sim ou não? Conto com vocês para a gente dar uma excelente aula, tá? Vamos lá. Pronomes. A continuação, vamos ver aqui. Fazer o possível para a gente ajustar bem a tela, para que todo mundo consiga ler direitinho e ver, tá? Pronomes substantivos versus pronomes adjetivos, tá? Os pronomes, em modo geral, eles podem ser subdivididos também em substantivos e adjetivos. Os substantivos é quando ele substitui um nome, né, que é o substantivo em si, né, que ele pode ser um sujeito de uma frase, pode ser um objeto, né, que a gente pode dividir esse objeto direto e indireto, mas nós vamos ver isso aqui de uma forma mais específica, não vou me aprofundar tanto, tá? Pode ser uma referência, né, a uma casa, a um lugar, a um endereço, né, a uma profissão e assim por diante. Então são os substantivos. Então nós vamos aí, ó, os exemplos. João passou no vestibular. João é o núcleo do sujeito, é o nosso sujeito principal da frase, tá? Ele passou no vestibular. Então quem é ele? O João. O ele está substituindo o João, para que eu não precise repetir o nome do João várias vezes. Ó, gosto de João. A menina coloca um bilhetinho. Eu gosto muito de João ou gosto de João, né? Quando ela vai dizer assim, ó, gosto dele, ela está se referindo a quem? Ao João. O dele aí no caso, apesar de ser um demonstrativo, mas também faz a base de tudo, gente, de todo o uso de pronomes é vocês compreenderem os pronomes pessoais do caso reto, que são eles: eu, tu, ele, nós, vós, eles,
certo? Voltando aqui um pouco na tela anterior, se a gente retornar aqui um pouquinho aliás, avançando um pouco mais, tá? Mas vamos lá. Vamos falar logo da diferença dos pronomes adjetivos. Os adjetivos, gente, eles são termos que qualificam, por exemplo, fulana é alta, é baixa, é gorda, é bonita, é linda, é feia, né? São as expressões que designam as qualidades do ser, certo? Que são os adjetivos. Então, os pronomes também podem substituir algumas vezes os adjetivos, fazendo o papel de desses adjetivos, substituindo esses nomes, tá? Na frase. Eles vêm junto com o substantivo. Por exemplo, ó, meus livros. O meu é um pronome possessivo, tá? A gente vai estudar isso em outro momento, né? Hoje a gente está dando ênfase para quais? Os pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E os oblíquos, né? Me comigo, tete contigo, cesse consigo, lhá, lhes, lhes, né? As, né? As, a e assim por diante. Então a gente aprende isso, gente, numa sequência didática, certo? Direitinho, estudando e verificando, tá? Vamos lá. Os pronomes adjetivos, eles vêm sempre juntos ao substantivo a que se refere, tá? Ó, meus livros sumiram, tá? O pronome possessivo meus é um pronome adjetivo e exerce uma função de adjunto adnominal. A gente também vai estudar isso de uma forma bem marcante depois. Não se detenham a essa parte, se detenham apenas ao meus. Meus é um pronome possessivo, está se referindo a quem? A livros, tá? Aí se eu quiser substituir, eu posso colocar eles são meus, tá? Substituindo apenas por quem? Pelos pronomes pessoais, tá? Entenderam? Pronto. Vamos ver aqui mais um exemplo. Assisti este filme. Este está se referindo a um pronome que também é um pronome demonstrativo. Este. Eu posso dizer assim, assisti ao filme, né? Aí eu teria aí uma outra forma de expressar, né? Este eu já assisti. Seria uma outra forma de substituir, tá? Pronto. Vamos passar um pouco mais adiante, né? Classificação dos pronomes. Então vamos ver aqui. Como eu já falei, os pronomes pessoais, eles são primeira pessoa quando eu me refiro a mim mesmo ou ao interlocutor, aliás, ao locutor, o emissor da mensagem. O enunciador, que a gente chama, é aquele que fala, aquele que está com a palavra, né? No caso, eu, professor, estou com a palavra, então eu sou o enunciador, ou locutor ou emissor. Então, a primeira pessoa se refere a quem fala. A segunda pessoa, ela se refere a quem recebe a mensagem, ou decodifica a mensagem, é o receptor ou interlocutor, tá? No caso, você ou tu, né? Antigamente, as pessoas gostavam muito de usar tu vais para Dalém, o rio. Hoje a gente substituiu isso, a gente fala você vai para depois do rio, pronto, uma outra expressão. Então as pessoas foram simplificando as frases, tá? As palavras e as formas mais cultas da expressão, elas foram caindo em desuso, mas elas estão aí ainda, nas gramáticas, nos dicionários e assim por diante, tá? Segunda pessoa, então, é quem recebe, no caso, você ou tu, né? Tu vais para a festa da Juliana? Então é uma forma de perguntar para você, ou você vai para a festa da Juliana? Marcos, você vai para a festa da Juliana? Quem é o Marcos? Você, né? Então vamos lá. Terceira pessoa é o ser, o qual se fala no processo comunicativo.
Eles se subdividem em pronomes pessoais do caso reto e em pronomes átonos, certo? Eles podem ser divididos em pronomes oblíquos átonos e tônicos. Átonos e tônicos. Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Ó. Bem legal aqui para vocês. Ó. Do caso reto, eu já falei, ó, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Como eu já falei, a gente utiliza muito o tu hoje, você, e vós, a gente utiliza muito vocês, de uma forma mais coloquial, no dia a dia, mas a forma mais polida, mais clássica da língua, norma padrão, norma culta, a gente continua utilizando o tu e o vós, né? Aí é muito comum a gente falar assim, tu vai para casa da fulana, tu vai, tá errado. Se você for usar o tu, usa certo, tá? Tu vais, tu irás, né? Tu estás bem, certo? Se for usar o tu, use certo, né? Senão ele fica parecendo uma forma mais agressiva de falar, tá? Então vamos lá. Eu corri durante 1 hora. Tu correste durante 1 hora. Tu correste durante 1 hora, né? Se a gente fosse falar o você ele é completamente coloquial, ó. Você correu durante 1 hora, tá vendo? Então vamos lá, ó. Ele correu durante 1 hora. Ele. Estamos falando já da terceira pessoa, ó. É de quem se fala, tá? Ó, primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é para quem eu falo, com quem eu falo, e a terceira pessoa é de quem nós estamos falando, tá? Se eu estiver conversando com alguém e disser assim, ó, fui à casa de Juliana e ela estava muito mal, né? Ela estava, né? Então vamos lá. Terceira pessoa, estou falando de outra pessoa, tá? Então vamos lá. Exemplo, mais um exemplo. É certo a gente dizer eu vi ele? Doeu, né? Vamos lá. São expressões equivocadas, certo? Na construção da frase. Nós não podemos colocar eu vi ele, eu vi ela. Se eu falar eu vi ela é uma rua estreita, tá? Então ela vira um cacófato. O que é um cacófato? Quando a gente junta assim, ó, latinha, muita gente. Então é latinha, né? Aí forma outra palavra, outras expressões, né? Vamos ver aqui, ó. Então a gente vai utilizar, no caso aqui eu o vi e não eu vi ele, né? Nós vamos utilizar, visto que o pronome pessoal reto está sendo usado como objeto direto do verbo, então ver. Então está errado essa colocação, eu vi ele. Então a gente vai expressar eu o vi, tá? Então quando alguém perguntar, você viu a fulana de tal? Você vai dizer eu a vi ou eu não a vi, tá? Não é eu vi ela, tá bom? Entenderam? Vamos lá. Tá quase chegando no fim. Vamos lá. No caso oblíquo, o oblíquo ele pode ser tônico e o oblíquo pode ser átono. Os oblíquos tônicos, né? Nós nos referimos aqui àqueles que exercem uma função de complemento, em especial objetos indiretos, ó, mas jamais de sujeito. Possui uma posição. Possui uma posição livre na oração, por isso não se prendam ao verbo pela colocação pronominal. São eles: primeira pessoa, mim; segunda pessoa do singular, ti; terceira pessoa do singular, se, ele, ela; primeira pessoa do plural, nós; segunda pessoa do plural, vós, né? Terceira pessoa do plural, se, ele ou ela. Então assim eu tenho, ó,
mim, ti, si, nos, vos, si. Se eu memorizar pelo menos essa sequência, né? Essa sequência básica, então eu vou ter, ó, mim, ti, si, nos, vos, si, certo? Eu tenho essa sequência. Se nós pegarmos aqui, eu só estou achando esquisito o mim, porque o mim ele é possessivo. O mim não, gente, é me, tá? Substituam aí o mi pelo me. Me, ti, si, nos, vos, si, certo? Vamos ver. Gosto dele, falaram a verdade a mim. Falaram a verdade a mim, né? Nesse caso eu vou ter, ó, me, mim, comigo. Me, mi, comigo. Me, mim, comigo, né? Ele trouxe para mim, né? Aliás, o mim, ele vai ter duas aplicações. Ele está correto aí nesse lugar, certo? Que eu ficou preocupado com aquelas, às vezes as pessoas confundem o me, né? Deu-me um pedaço de bolo, né? Aí tem gente que fala, ele me deu um pedaço de bolo. Tá errado, tá? Está errado. Ele me deu. Tem gente que diz, a menina diz, ele me beijou, né? Ele me beijou. Tá errado também, tá? A expressão correta é ele beijou-me, ele beijou-me, né? Se eu for... Gente, os pronomes oblíquos, eles nunca começam frase. Nunca se começa uma frase com pronomes oblíquos, né? Tem gente que... Teve uma vez uma colega da gente que ela botou uma frase numa camiseta e disse assim, me orgulho de ser professora. Eu digo, meu Deus do céu, não use essa camisa, porque você vai estragar a profissão da gente. Aí ela perguntou, por quê? Eu digo assim, não, porque você está usando o pronome oblíquo na frente da frase, iniciando uma frase, não se faz isso. Então, aí ela pediu desculpa e não usou mais a camisa, mandou ajeitar a pessoa que pintou a camisa, tá? Vamos lá. Então, o certo seria, orgulho-me de ser professor, tá? Vamos lá. Então, essas colocações, gente, elas seguem uma ordem que a gente usa. A gente vai ver mais na frente o uso dos pronomes oblíquos. Eles podem também ser organizados em próclise, ênclise e mesóclise. O que é uma próclise? É quando eu uso o pronome antes, né? Pronome oblíquo antes de um substantivo. Quando eu uso ou um verbo ou uma palavra, né? Um verbo, um adjetivo, ou geralmente o verbo, né? O pronome oblíquo ele acessora geralmente o verbo, porque ele substitui algum nome na frase, tá? Então vamos ver. Se eu disser, ele me falou muitas coisas interessantes, ele me falou, então eu teria aí a colocação de próclise, né? Ele falou-me, seria uma ênclise, porque vem depois, ele falou-me, né? Falar-me-ia coisas interessantes, se pudesse. Falar-me-ia, então aparece no meio. Quando aparece no meio é mesóclise. Então a gente tem que ver a posição e as formas de usar esses pronomes oblíquos, tá? Vamos ver alguns exemplos. Gosto dele, falaram a verdade a mim, entregaram a encomenda a ti. Nos exemplos acima, os pronomes oblíquos tônicos em destaque exercem função de objeto indireto, tá? Nós vamos estudar isso com calma, objeto direto, indireto. Fica muito ruim a gente estudar assim na quarentena, à distância, porque vocês vão precisar de um reforço maior, tá? Então, se detenham apenas nos pronomes, tá? Para mim ou para eu. Quais são os casos, Para mim ou para eu. Vamos ver aqui, para mim ou para eu. Se o pronome exerce uma função de sujeito,
do verbo, né? Infinitivo é o verbo simples, o verbo comum, natural, ó. Falar, correr, pular, saltar, brincar, é o verbo natural, sem modificação, tá? Usa-se para eu. Isso é para eu fazer, isso é para eu brincar. Esse brinquedo eu trouxe para eu brincar, né? Não é para mim, tá? Agora, essa encomenda é para mim. Aí nesse caso, ó, trouxe o livro para mim estudar, pois mim é um pronome oblíquo, por isso não exerce a função de sujeito. Se o pronome não exerce função de sujeito, é complemento, então usa-se para mim, né? Trouxeram este presente para mim, não é para eu, né? Aí a mãe diz assim: eu preparei um sanduíche. Aí o menino diz: é para eu, mãe? Não é para eu não, é para mim. Aí você vai perguntar: é para mim, mãe? Certo? Tá bom, muito legal. Então vamos aqui adiante, vamos seguir adiante. Nós temos agora os átomos, ó. Os átomos são, nós vimos aqui, ó. Esses são os tônicos, ó. Min, ti, si, nus, vus, si. Esses são os tônicos. Esses são os átomos, ó. Me, te, se, nos, vos, se. Se. Certo? Vamos lá, ó. Primeira pessoa, segunda, terceira do singular e primeira, segunda, terceira do plural. Vamos ver aqui, ó. São as colocações pronominais. Vamos ver aqui a função de cada um deles, né, ó. Deram-me o recado, viram-me no estádio, né? O pronome em destaque é um objeto indireto do verbo dar. Então ele está dizendo, ó, deram-me, falaram-me certas coisas, viram-me no estádio, né? Falaram-me que nós vamos voltar em agosto, mas não sabemos se é verdade, né? Ainda. Vamos lá. Os demais pronomes oblíquos, átonos, podem exercer função de objeto direto ou indireto. Vamos ver aqui, ó. O, a, os, as. Versus, né? O versus ele é uma comparação, né? Lhe, lhes. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Enquanto lhe só pode exercer a função de objeto indireto. Então vamos ver aqui, ó. O e o a, eles são diretamente relacionados ao verbo, enquanto o lhe e o lhes, eles são indiretamente relacionados ao verbo. Então eles se referem mais ao nome que vem citado na frase. Vamos ver aqui, ó. Eu a amo. O verbo amar é transitivo direto e o pronome a exerce a função de objeto, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu a amo. Nós não dizemos eu lhe amo, né? A gente diz eu a amo, porque eu estou falando diretamente sobre alguém ou a alguém, ou para alguém, né? Eu lhe falei a verdade, quer dizer, eu estou me remetendo à pessoa depois que o fato aconteceu. Então, eu não estou me referindo diretamente a ela, eu estou me referindo à verdade. Estou falando da verdade, ó. Eu lhe falei a verdade, lhe falei a verdade. Então, não estou me referindo à pessoa, mas estou me referindo à verdade, né? Então, vamos lá. Objeto direto e que lhe é objeto indireto. Tá aí, o a é objeto direto, né? Se refere direto à pessoa. Ó. Eu a amo muito, né? Eu lhe contei os meus segredos. Quer dizer, estou falando dos meus segredos. Eu lhe contei meus segredos. Então, aí eu uso lhe, né? Não vou dizer eu a contei meus segredos. Também não fica certo, tá?
Então assim, eu a amo muito, por isso lhe contei meus segredos. Entenderam? Muito bom. Então vamos ver aí, ó. Seria um erro gramatical grave inverter o uso desses pronomes em um texto formal. Muito bom. E para terminar, o nosso quadro de pronomes, tá? Só retornando um pouquinho, ó. Os oblíquos tônicos: mim, ti, si, nos, vos, si. Os átonos: me, te, se, nos, vos, si. Os, as, lhes, e na terceira pessoa do singular, o, a, lhe, né? Eu lhe trouxe um pedaço de bolo. Então eu estou falando do pedaço de bolo. Eu lhe trouxe um pedaço de bolo, né? Amanhã eu a trarei comigo. Então eu estou falando da pessoa. Eu a trarei comigo. Então eu estou falando que eu vou trazer aquela pessoa comigo. Entenderam? Pronto. Então quando eu estiver falando da pessoa, eu posso usar o a, o o os e o as. Quando eu estiver falando de um ser ou de um objeto, eu uso lhe e lhes. Entenderam? Pronto. Ficou claro o objetivo. Vamos lá. Singular, primeira pessoa, segunda, terceira. Caso reto: eu, tu, ele, ela. Átomos usados em proposição: me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. Tônicos usados com preposição: mim, comigo, ti, contigo, si, ela, ele, consigo, nós, conosco, vos, vós, convosco, se, eles, elas, consigo. Pronto. Está aí, gente, o nosso quadro pronome. Esse quadro pronome vai estar na atividade disponível para vocês no nosso grupo do WhatsApp, e também esse vídeo vai estar no nosso canal daqui a pouco, tá? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, fique com Deus. Felicidade, gente. Fica em casa, mais estuda, né? Deus na casa de todos e cada um nas suas casas. Felicidades. Até a próxima. E para a gente fechar, para a gente complementar essa aula, né, que foi muito bacana, muito legal, a gente fala para vocês da diferença básica entre fato e opinião. Gente, fato é algo que realmente aconteceu, né? Você presenciou, você ouviu falar. É uma ação praticada, né? Márcio comprou um carro, né? Isso é um fato. Agora, eu acredito que o carro de Márcio seja muito bom. Isso é uma opinião, né? Ou aquele carro que o Márcio comprou não é tão bom. Outra opinião. Agora, Márcio comprará outro carro para sua esposa. Isso é um fato. O carro que ele comprará para sua esposa é tão bom quanto o dele. Isso é uma opinião. Entenderam? Muito legal. Um abraço.